agora é a hora da palavra. Irmãos, Deus trouxe essa palavra para mim durante essa semana, enquanto eu fazia o meu TSD, quando eu estava buscando o meu papai, pedindo a ele para me dar uma direção, e no meu TSD Deus trouxe essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, apanhe a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus. Eu quero dizer que essa palavra é uma palavra que diz para mim e para você sim: vamos para cima, vamos para frente, vamos avante, vamos avançar, vamos conquistar, porque Deus é conosco, porque Deus, Ele está em nosso meio, Ele está agindo entre nós. Então essa é uma palavra que nos diz respeito a ser igreja e a nós avançarmos enquanto igreja. Amém? Você está preparado? Amém? Você está preparado? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia então, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Quero dizer ao pessoal da minha assistência aqui que eu estou tendo um probleminha aqui técnico, tá bom? Então preciso que vocês me deem um apoio aqui na ferramenta. Possivelmente é um problema de conexão, ok? Muito bem. Então abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Capítulo 8. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Quem achou, diga amém. Nós vamos, irmãos, mais precisamente no verso de número 4. Atos 8, verso 4. E o tema para a nossa mensagem nessa noite é Igreja Avivada, Cidade Abençoada. Vamos dizer isso juntos? Igreja Avivada, Cidade Abençoada. Diga mais uma vez: Igreja Avivada, Cidade Abençoada. Vamos ao texto bíblico. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E aí você diz: glória a Deus por isso, irmão. Muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Repita isso comigo: houve grande alegria naquela cidade. Levante uma de suas mãos para o Senhor e comece a orar para que Deus revele ao teu coração essa palavra e que seja útil para a tua vida, que condene o erro na minha vida e na sua vida, que corrija as nossas faltas, que ensine a verdade para nós e que nos mostre como viver a vida da maneira correta. Em nome de Jesus, Pai, que se cumpra em nós a palavra profética de Timóteo 3,16, quando diz que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que seja assim hoje, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Celebre mais uma vez o Senhor com um grito de glória a Deus. Meu irmão, como que é uma igreja avivada? Como que a gente pode ver nesse texto alguns princípios que nos apontam e nos revelam o que é uma igreja avivada, o que é uma igreja que está vivendo um avivamento? Como que isso acontece? Então, para isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler os textos e vai acompanhar na medida dessa mensagem. Então, primeira coisa que nós aprendemos sobre uma igreja avivada está no verso 5. Eu vou começar do verso 5, quando diz assim: que por causa da perseguição, Filipe desceu para uma cidade chamada Samaria. Viu, Filipe? Viu, Filipe? Samaria, viu? E diz a palavra que indo Filipe para uma cidade de Samaria, ele ali lhes anunciava o Cristo. Diga comigo: ele anunciava o Cristo. Então, primeira lição que nós aprendemos: igreja avivada, diga comigo, igreja avivada, fala de Cristo sempre. Vamos juntos? Igreja avivada fala de Cristo sempre. Mais uma vez, igreja avivada fala de Cristo sempre.
Meus irmãos, o assunto de Filipe em Samaria não era o problema que ele estava vivendo. Só para você ter uma ideia do contexto, ele vivia um problema de perseguição. É nessa época que o apóstolo Paulo, que não era Paulo, era Saulo ainda, perseguia a igreja, aprisionava os cristãos e muitos foram levados à morte por causa de Paulo. E no meio dessa perseguição, a Bíblia chega a dizer tão categoricamente, se você levantar um pouquinho os seus olhos, no capítulo 8, lá no verso 1, vai dizer que uma grande perseguição se estourou, de modo que todos foram dispersos, foram espalhados. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Todos foram. E Filipe, que não era apóstolo, foi também no meio da dispersão. Então tente imaginar isso, gente. Gente se separando de família, a mulher ficou, o marido foi, o filho foi, o pai e a mãe ficou, e essa batalha toda. E Filipe, quando chega em Samaria, ele não fala do problema dele, Filipe não fala da dor dele, Filipe fala de Jesus Cristo. Meus irmãos, ele estava longe de casa, ele tinha notícias ruins dos seus familiares, que estavam chegando a todo momento, temores, medos, dificuldade de todos os lados, muita gente sendo presa, família destruída por conta da perseguição, mas Filipe não falava dessas coisas, ele não estava a lamentar, ele seguia anunciando a Cristo, ele anunciava a Cristo. Por quê, irmão? Só quem é avivado consegue ver Cristo nos problemas e ainda assim falar dele. Só quem é avivado, irmão, porque quem não é, fica falando do problema o tempo todo. Você encosta perto da pessoa, ela fala do problema, e o problema, é o problema, é o problema. Fala de Cristo, irmão. Tem gente quando vai contar um testemunho, irmão, leva 40 minutos contando só tragédia, e 5 minutinhos para falar, aí Jesus entrou na minha vida e eu mudei. Que isso, irmão? Isso não é um testemunho, isso é um testemunho. É um testemunho lamentável. Então veja, meu irmão, essa igreja batista, Palavra e Poder, ela existe para glorificar Cristo. E como que a gente glorifica Cristo? A gente glorifica Cristo quando a gente anuncia a Cristo, quando a gente fala de Cristo, quando a gente aponta para Cristo. E não é essa a ordem que Jesus nos deu? Ide fazei discípulos. Falando de quem? De Cristo. Assunto, irmão, de crente avivado é Cristo, não é a novela de ontem, não é a força do querer, irmão, porque querer não é poder, irmão. Pode querer, mas não é poder, irmão. A gente fica abrindo muitas vezes a nossa casa para esse esgoto imundo vir cair dentro da nossa casa, irmão, essa manilha de lixo para vir dentro do nosso lar. Assunto de crente é Cristo, irmão. Meus irmãos, tudo tem a sua hora, amém? Eclesiastes 3 diz que tudo tem a hora certa para a gente fazer, irmão. Tudo tem a hora certa, mas escuta bem, tem hora certa para a gente falar determinadas coisas, não é verdade? Tem hora que a gente não pode falar outras coisas, a Bíblia diz que tem tempo para tudo, Eclesiastes 3, porém, tudo tem a hora certa, porém, menos uma coisa. Tudo tem hora certa, você fala menos uma coisa. Diga para o teu vizinho, é a palavra. Veja só o que diz 2 Timóteo 4,2. Paulo instrui a Timóteo, diz, pregues a palavra, inches quer dizer insista, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Quer dizer, no tempo certo ou não, não tem tempo, é toda hora. É toda hora, irmão, sem parar, irmão. Veja, redárguas quer dizer corrija, repreendas, exortes, quer dizer encoraje, com toda a longanimidade, doutrina, paciência. Diga para o teu vizinho, falar de Jesus é em todo o tempo. Irmão, o mundo já considera a gente chato do mesmo jeito, irmão. Se você fala de Cristo, você é chato. Se você não fala, você é chato, então é melhor falar. Você está comigo, irmão? Amém? Meus irmãos, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso principal assunto das nossas conversas. Quando você senta com alguém e a pessoa fala de tanta coisa, mas não fala de Cristo, alguma coisa está errada, se essa pessoa se diz cristã, porque Cristo é a nossa paixão, Cristo é o nosso grande amor. Porque, irmão, não tem outro. Ele me resgatou, Ele morreu no meu lugar, Ele derramou sangue por mim, Ele salvou a minha vida, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu vou falar de quem, irmão? Eu vou falar de qual outro, irmão?
Eu sei que quando a gente entra na fase da adolescência, irmãos, a gente entra naquelas fases de apaixonite, né? É uma doença que dá nos adolescentes, aquela apaixonite. Aí o cara vai lá, bota o cartaz, né, o pôster no guarda-roupa dele de uma determinada banda, e bota lá o pôster não sei de quem, lá na parede. Irmão, bota a cruz no teu quarto, irmão, a cruz de Cristo, irmão. Ele é a nossa grande paixão e verdadeira paixão. Aleluia, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro das pregações, Ele é o centro das nossas conversas, Ele é o centro do louvor, Ele é o centro dos nossos planos, Ele é o centro dos nossos sonhos. Isso significa que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e é o fim. E tudo que está entre o princípio e o fim é dEle. Você está aqui? Meu irmão, minha irmã, crente avivado, ele consegue achar Cristo no meio dos seus problemas. Você já achou Cristo no problema que você está vivendo? Você já achou Cristo? Já achou, irmão? Já achou Cristo na dor? Já achou Cristo na doença? Já achou Cristo na dificuldade? Você já achou Cristo, irmão? O grande pastor Ademar de Campos, se Deus quiser, vai estar conosco ano que vem. Ele tem uma canção que ele canta assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém? Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Meu irmão, um crente avivado acha Cristo nos seus problemas e consegue falar do amor dele para as pessoas. Um crente avivado, ele não permite que o problema desvie o seu foco de Cristo. Ele não permite que isso desvie o seu falar. E ele deixa de falar de Cristo. Por quê, irmão? Porque um crente avivado, ele glorifica Cristo Jesus em tudo. E aí o nosso irmão Lázaro canta: vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Amém? Fala para o teu vizinho: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. O verso 6 diz que todos atendiam, as multidões atendiam unânimes à pregação de Filipe. É isso que está aí na sua Bíblia, amém? Eles atendiam as coisas que Filipe dizia, eles atendiam aquilo que Filipe pregava. Então isso me dá a segunda lição: igreja avivada é uma igreja que atrai pela pregação. Irmãos, glória a Deus que eu considero que nós temos o melhor louvor. Não o melhor que a gente tem um alvo para alcançar, mas um louvor top, irmãos. Glória a Deus pelo ministério de louvor, uma benção, irmão. Nós temos, irmãos, um louvor top. Glória a Deus pela vida do Everton, nosso líder. Glória a Deus, irmãos, por vocês que compõem o ministério. Mas escuta uma coisa: igreja não pode atrair por música somente, igreja atrai pela pregação, irmão. Eu ensino para os meus discípulos e para os pastores de quem eu cuido que ninguém pode ser maior do que eles no púlpito. Ninguém pode ser maior do que eles no púlpito. Eles precisam ser os tops das galáxias. Sabe por quê? Porque isso é ministério. Em Atos 6, quando a igreja escolhe os apóstolos, escolhe os diáconos, diz a Bíblia Sagrada que os apóstolos dizem o seguinte: nós não podemos parar de fazer duas coisas: oração e pregação. Nós não podemos deixar de nos dedicar ao ministério da palavra, ao ministério do ensino, e nos dedicar também às orações. Então, duas coisas, irmão, que eu serei cobrado por Deus quando esse tempo acabar. Eu não serei cobrado por Deus se eu visitei ou se eu não visitei. Eu serei cobrado por Deus se eu me dediquei à palavra e se eu me dediquei à oração. Essas duas coisas pesam no meu ombro, porque esse é o meu ministério enquanto pastor. Aliás, esse é o principal dos ministérios, porque a visita, irmão, o discipulador pode fazer, o líder de célula pode fazer. Mas que coisa interessante, né? O discípulo muitas vezes visita, o discipulador visita, o líder de célula visita, e ele faz orações, mas quando o pastor chega, põe a mão, irmão, parece que de repente vem um raio igual o Shazam, pá! E a gente ora e a pessoa logo fica boa. Não é verdade, irmão? Mas isso é bom, isso é legal. Mas eu quero dizer a você que quem cura é Cristo, o poder é de Cristo. Nós somos apenas vasos nas mãos dele, amém ou não amém? Meu irmão, nós precisamos pregar sobre Cristo em todo o tempo. Nós precisamos, irmãos, saber também como a gente faz isso. Não adianta apenas pregar sobre Cristo, é preciso pregar sobre Cristo com sabedoria. Como que a gente vai falar de Cristo, irmão, de um modo que atrai as pessoas? Nós não podemos rebaixar valores. Tem gente que está pregando Cristo e rebaixando, botando o Cristo legalzão, Cristo doidão. Irmão, não é bem assim não. Cristo é santo.
Igreja, irmãos, atrai pela pregação aquela igreja que traz uma mensagem bíblica, que não abre mão da palavra de Deus, não é uma atração, não é uma palavra de motivação. Igreja, irmãos, que atrai pela pregação, ela usa a Bíblia como base e fundamento da sua pregação. Você está aqui? Igreja, irmãos, que atrai pela pregação, é uma igreja também que traz uma mensagem que nos prepara para o céu. Porque tem muitas vezes a gente ouve pregação que só fala da terra, como você melhorar na terra somente, apenas para ficar na terra. Mas igreja que atrai pela pregação é aquela que traz uma mensagem que prepara a minha vida para o céu, que prepara a minha vida para morar com Deus. Igreja também que atrai pela pregação, irmãos, é aquela igreja que traz uma mensagem de esperança para as pessoas. Tem igreja, irmão, que fala tanto do diabo, o diabo até gosta. Fala, poxa, né, uma vez entrevistando um demônio lá, o cara estava possesso, entrevistando um demônio, e foi perguntando ao demônio, e aí, o que você tem a dizer da igreja batista? Ah, eu não gosto lá não, eles são muito esquisitos. E você que tem a dizer da outra igreja lá, pentecostal? Não, eles gritam muito, eu fico meio, né? E o que você tem a dizer da igreja tal? O demônio, opa, essa é a nossa. Porque lá é bom, eles me entrevistam lá, eles deixam a gente falar no microfone, né? Demônio gosta de ibope, irmão, gosta de aparecer. Então escute uma coisa, meu irmão, igreja que atrai pela pregação é aquela que traz uma mensagem de esperança para as pessoas. Nós podemos sim pregar falando do pecado, sim, porque isso é bíblico, mas nós precisamos apontar uma esperança para as pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, você que entrou nesse lugar, ainda que você esteja passando um tempo difícil, de luta, de perseguição, de batalha, Cristo é a sua única esperança, e Ele está presente aqui nessa noite. Ele mudou a minha vida há 20 anos atrás, e Ele tem mudado a vida de muitas pessoas. Quem Ele já mudou a vida? Levanta a mão aí em nome de Jesus e dá um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, as pessoas precisam ser atraídas pelo discurso verdadeiro dos nossos lábios. Crente avivado tem sempre uma palavra de fé. Você é um crente avivado, já entendeu? Crente avivado encontra Cristo nos problemas e fala de Cristo. Crente avivado tem sempre uma palavra de fé. Você encosta perto de alguém que só derrota, irmão. Ah, como é que você está, irmão? Ah, irmão, oh prova, meu Deus do céu. Oh lamento. Ah, irmão, não sei mais o que eu faço. Ah, eu acho que eu vou sair da igreja. Oh meu Deus, eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer. Meu Deus, irmão. Gente que é assim, irmão, não é crente avivado. Crente avivado tem uma palavra de fé. Está difícil, está doendo, mas Cristo no meu barco, tudo vai bem. Aleluia, é garantia de chegar do outro lado. Crente avivado tem sempre uma palavra de fé. Ele não fica desanimado, proferindo palavras de derrota, de desânimo, o tempo todo. Não, irmão, ele olha para o desafio, mas ele não blasfema de Deus. Ele olha para o desafio e ele diz: Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Ele olha para o desafio e diz assim: meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, Deus é comigo, eu vou vencer, Deus está no meu barco, eu sei que está difícil, eu sei que a coisa está complicada, mas Jesus é comigo, o meu Deus é fiel. Aleluia! Ele passa pela prova, pelo problema e diz: Cristo está à minha frente. Amém, irmão? Isto é fé, isso é ser um crente avivado. Terceira lição que a gente aprende nesse texto sobre ser uma igreja avivada, para que a cidade seja abençoada. O verso 6 diz que, além das pessoas darem ouvidos ao que Filipe pregava, ao que Filipe dizia, as pessoas também ficavam assim estupefatas, maravilhadas com os milagres que eram operados pelas mãos de Filipe. E isso me ensina uma coisa: igreja avivada, diga comigo, igreja avivada é conhecida pelos milagres que acontecem. Oh, meu irmão, pelas mãos de Filipe, diz a Bíblia, muitos milagres eram realizados. Não era apenas um discurso, não era apenas uma falação, como a gente diz, mas era a pregação de Filipe, porque os milagres validavam a pregação dele. Meus irmãos, a igreja avivada não fica apenas no discurso, só na palavra, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Não, irmão, igreja avivada, irmão, ela mostra na prática o que ela está pregando.
Somos uma igreja que acolhe e valoriza pessoas. É um discurso, mas mostra isso na prática para você ver o poder que isso tem. Somos uma igreja que ora coletivamente. É um discurso, mas mostra isso na prática para você ver o poder que isso tem. E olha, tem gente, irmão, entrando nos cultos de oração que eu não sei nem quem é, não está em nenhuma célula, não frequenta essa igreja, veio de outra igreja, já está entrando no culto de oração já para orar. O povo está com fome de Deus nessa cidade, irmão. Eu estou para dizer um negócio, irmão, se você der uma piscadinha mais santa, vai ter gente levantando a mão para Jesus aí. Aleluia, amém? Escute uma coisa, irmão. Não basta a gente pregar sobre amor. Nós precisamos, irmãos, demonstrar esse amor em prática. As pessoas não estão atrás mais de discurso, sabe de quê? Porque essa geração é uma geração apenas de palavra que não se cumpre. Muitas meninas estão frustradas porque ouviram o tempo todo eu te amo, e o cara traindo, então elas não conseguem acreditar naquilo que se diz. Tem muitas pessoas feridas com pastores, não por causa de uma coisa ou outra, mas por causa de promessas que não foram cumpridas, cuidado que não foi dado, amor que não foi demonstrado, proteção que não foi liberada. Então tem muita gente ferida. Então, irmãos, eu estou pagando o preço, irmão. Tem muita coisa que outros fizeram que está na minha conta. É pastor que foge com mulher, é pastor que é pego por pedofilia, é pastor que faz isso, é pastor que rouba. Aí todo mundo mira assim, todo pastor não presta. Isso está na minha conta, irmão. Então as pessoas precisam ver na prática, irmão. Tem muita igreja que tem um slogan lá: nós somos uma igreja viva que serve Deus vivo. Irmão, isso é só uma frase. Se não tiver avivamento, se não tiver joelho no chão, se não tiver boca no pó, se não tiver arrependimento, isso é só uma frase. Tem muita igreja que tem um coraçãozão na porta da igreja, no vidro da porta, no painel, sabe, no próprio nome da igreja. Mas se não tiver esse amor, esse coração queimando por vidas, é só um discurso, irmão. Não adianta você abrir a boca e dizer eu sou de Cristo, mas a sua vida demonstra o contrário. Isso não resolve nada. Meu irmão, uma igreja que tem os seus valores, irmãos. Nós somos uma igreja que tem os seus valores, mas não é apenas um valor, apenas como slogan bonito, que não serve para nada. Na verdade, irmão, os valores que nós temos, ou os valores que nós queremos viver, escute bem isso, os valores que estão aqui nesse painel, que a pastora Mara ministrou hoje, sobre a visão da igreja, escute uma coisa, está aí por uma razão: ou nós estamos vivendo, ou nós queremos viver, ou nós viveremos. Você está aqui, irmão? Então esses valores vão adequar a nossa vida. Se nós falamos que somos uma igreja que ora coletivamente, irmão, por que a gente está orando no templo antigo? Associa a tua mente, faz o processo matemático e chega à conclusão. O que o pastor quer dizer com isso? Quer dizer que eu queria que aquele lugar ficasse pequeno, tão pequeno que a gente voltasse para cá, para orar aqui, para chorar aqui. Você está aqui, irmão, amém? Irmão, chega de vir para a igreja para passear, irmão. Vim para a igreja para ouvir o pastor Rodrigo, irmão, pregar. Eu quero ouvir o pastor Rodrigo pregar. Vem para receber, mas vem para sair arrebentando tudo pela frente para ganhar vida para Jesus, irmão. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu não estou aqui para entreter você. Você quer o entretenimento? Liga a tua televisão e assiste aquele lixo que está lá na Globo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para provocar você, para motivar você, para agarrar em você, irmão, e sacudir você e falar assim: vai para cima, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mora dentro de você. Reage, meu irmão. Seja um crente avivado. Pega fogo, irmão. Tem gente que está tão molhado, tão encharcado, irmão, que a gente taca fogo, não pega, taca fogo, não pega. Parece que é esse carvão ruim que a gente compra. E quando pega um pouquinho de fogo, sai uma fumaçada que chega a dizer assim: pelo amor de Deus, fede tudo o ambiente. Fala para o teu vizinho: eu sou o carvão do bom. Não pode nem me deixar no sol que eu pego fogo. Queridos, por isso que eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmão. Não tenha vergonha, nem tenha medo de orar pelos enfermos. Tem gente que já faz aquela oração para os enfermos assim: ó Senhor, eu estou aqui orando, mas Senhor, Tu sabes, né? Tem que ser a Tua vontade. Acho que o cara vai morrer, Senhor, então... Oh Deus, prepara um bom lugar para ele. Prepara um bom lugar para ele. Irmão, quando eu oro pelo enfermo, eu oro para Deus curar, irmão. Pastor, mas você fala para Deus: e se Deus não curar? Se Deus não curar, Deus continua sendo Deus e a vida continua. Mas a gente vai continuar orando. E quando Deus curar, a glória é dele e o poder vai ser para a igreja. Aleluia!
Aleluia! Irmão, chega desse negócio de crente fazer visita para enfermo e ficar velando o sujeito enquanto está vivo. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa que estava com câncer. Um amigo em especial, um irmão em Cristo, começou um câncer no testículo, o nome dele é Fábio, mora lá em Campos. Pela minha palavra, você já viu que ele está vivo, né? E aí, ele começou com câncer no testículo, aquilo cresceu, tomou o intestino, tomou o pulmão. O camarada estava assim, irmãos, nas últimas. Mas Deus me deu um espírito de fé tão forte, que eu não sei explicar aquilo. Eu vi ele todo entubado, todo lá, o camarada estava todo complicado, a família dele estava toda assim em volta, e olha que eram crentes da Assembleia de Deus, irmão, os caras do fogo, estava tudo em volta assim, e tal. Aí eu cheguei, gente, não pode botar uma música aqui, irmão, eu era um novo convertido, irmão, eu estava doidão, irmão. Eu cheguei no hospital, falei, não pode botar uma música aqui não? Não pode, não é assim e tal. Ah, tá, nem um violãozinho? Não, nem um violão. Falei, puxa vida, e aí, vocês vão ficar, não? Gente, vamos fazer o seguinte, movimento de oração. Irmão, eu, um novo convertido, 21 anos de idade, eu fui lá e fiz uma relação desse tamanho de 24 horas de oração. E quando nós orávamos 24 horas, cada um orava meia hora. Eu orava 1 hora da manhã até 2, eu orava 1 hora por ele. Eu imaginava que o corpo dele estava na minha frente, eu botava a mão aqui, começava, Senhor, eu em nome de Jesus, eu repreendo essa doença e tal. Irmãos, e a gente continuou orando. O resultado foi que o telefone tocou, alguns dias depois, e a mulher dele, a Luciana, falou assim, Rodrigo, o Fábio está curado, o Fábio está curado. E ele está curado até hoje, irmão. Nós precisamos ir, irmãos, e orar, porque Deus deu uma palavra, os enfermos seriam curados se nós impuséssemos as mãos sobre eles. A conexão está na fé, irmão. E tem gente que gosta de se esconder, não, porque Deus é quem sabe, né? Mas a Bíblia nunca diz para você orar para o enfermo assim, Senhor, eu lamento por essa pessoa estar doente, que pena, né? Vai morrer, coitado, né? Você nunca vai ver uma oração dessa, irmão. Oh Deus, leva para o bom lugar. Irmãos, o dia que eu ficar doente, não chega perto de mim com aquele olhar de tristeza não, que está morrendo. Que eu sou capaz de arrancar os tubos se tiver, irmão, partir para cima. Irmão! E eu volto lá de novo, agora a hora. Oh meu Deus! Igreja precisa, irmão, mostrar o que é o céu, irmão. Cristo está operando, Cristo está fazendo, então creia! Creia! Igreja precisa mostrar como é que é o céu. E sabe como é que é o céu? O céu é de vitória, o céu é de milagre, o céu é de saúde, o céu é de poder, o céu é de glória, o céu é de santidade. O céu é a glória de Deus, meu irmão. Mostra a glória de Deus com a sua vida. Aleluia! Meu Deus! Milagre, irmão. Milagre é ver as curas de Deus acontecendo. Mas milagre não se resume somente à cura das enfermidades. Milagre é salvação de vidas. Milagre é casamentos restaurados. Milagre, meu irmão, e são portas abertas no meio da crise para a sua vida. Milagre, meu irmão, é você passar pela prova e Deus continuar sustentando você no meio da dor. E para esse quesito, essa igreja está cheia de milagre, irmão. Tem muita gente testemunhando os milagres que Deus está fazendo. É na colheita, é na plantação, é em tudo quanto é lugar Deus está fazendo. É no trabalho, Deus está fazendo, irmão. Mas isso é só o começo, meu irmão. Milagre é família restaurada. Milagre é gente curada das enfermidades. Milagre é prosperar na crise. Milagre é estar feliz no meio da dor. Milagre é viver o céu na terra. Milagre é ser uma igreja de comunhão nesse tempo de individualidade. Aleluia! Isso nós temos sido, irmãos. Isso nós temos sido. Porque por todo canto que eu vou, irmão, a coisa está muito complicada. Eu fico assim, com aquela pontinha assim de alegria. Sabe aquele pai que tem orgulho dos seus filhos? Assim, meu garotão está arrebentando. Quando alguém volta assim, pastor, eu fui numa igreja lá em Vitória, não sei aonde. E pastor, nada se compara a palavra e poder. Nada se compara a estar com os irmãos. Pastor, é muito diferente. As pessoas nem... Pastor, eu fiquei lá frequentando um mês, ninguém me deu um abraço. Geralmente quando as pessoas me falam isso, eu dou uma dica. Compra um chapéu de mexicano, desse tamanho, e vai para a igreja, irmão. Duvido que não vão notar você no meio da igreja. Já teve gente que falou assim, falou aí fora aí, não, porque o pessoal que vai lá para a palavra e poder tem que ter cuidado, porque se não receber 50 abraços, pode ir embora da igreja, porque não é a igreja palavra e poder não, porque aqui a gente abraça, irmão, aqui a gente dá beijo, aqui a gente dá suor um pro outro, aqui a gente é chato mesmo, irmão, a gente aperta mesmo, tem hora que a gente dá abraço que os bolinhas dos olhos quase saem, irmão. Aqui a gente tem comunhão, irmão. Aqui a gente come churrasco, irmão.
Junto? Domingo que vem, irmão, você vai fazer um churrasco, amém? De berinjela, só que não, né? De berinjela, né? Irmão, crente avivado, ele é um verdadeiro milagre, escute isso. Ele anda como um verdadeiro milagre. Ele se comporta como um verdadeiro milagre. A sua vida transformada é um milagre de Deus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: mostre com a sua vida que você é um milagre, que você anda como um milagre nessa terra. Você é um verdadeiro milagre. Conte o que Jesus fez em sua vida. Testemunho do milagre que Ele operou na sua vida. Conta o que Ele fez. Tenha coragem de dizer. Você está aqui, amém? Igreja avivada, irmão, agora o pau vai comer. Olha para o verso 7, irmão. Olha para o verso 7, diz assim: muitos espíritos malignos, gritando em alta voz, eram expulsos. Igreja avivada, diga comigo, igreja avivada, bota o diabo para correr. Igreja avivada, bota o diabo para correr, irmão. Escuta aqui, irmão. A Bíblia diz que muitos espíritos malignos eram expulsos das pessoas pelas mãos de Filipe. A Bíblia diz que nós devemos odiar o mal. Por isso que eu falo o tempo todo assim, irmão, odeio o diabo, odeio o diabo, odeio o diabo. Tem às vezes a pessoa, pastor, eu estou com ódio das pessoas. A gente não pode ter ódio, para as pessoas a gente tem amor. Agora do diabo tu pode ter ódio, irmão. Ai, se eu pegar o diabo assim, o chifre, eu parto assim no meio assim, irmão. Eu parto a cabeça dele no meio, chifre para lá, chifre para cá, entendeu? Só para você entender. Salmo 97, verso 10 diz assim: vocês que amam a Deus o Senhor, odeiam o mal. Por isso, irmão, eu odeio tudo que o diabo está fazendo nessa cidade. Eu odeio quando ele aprisiona pessoas, eu odeio quando ele promove adultérios, eu odeio quando ele promove corrupção, eu odeio quando ele destrói crianças nessa cidade. Eu odeio, irmão. O que eu puder fazer para acabar com a raça dele, eu vou fazer em nome de Jesus. Você está aqui? Amós diz: odeiem aquilo que é mal e ame o que é bom. Nós temos que nos posicionar. Ou você está a favor do bem e contra o mal. Porque esse negócio não, é porque, pastor, deixa o diabo lá quietinho no cantinho dele. Não fala dele não, pastor. Vai que ele aparece de noite no meu quarto. Deixa o diabo lá, pastor. Fala do diabo não, pelo amor de Deus. Pastor, não futuca a onça, pastor. Que onça nada, irmão. Isso é um gatinho, isso é um pacato, irmão. Jesus que é o gato guerreiro, irmão. É Jesus que é o leão verdadeiro. O diabo ele ruge como leão, mas ele não é o leão. A Bíblia diz que existe o leão da tribo de Judá, e esse título já foi dado para Jesus, e o diabo não vai tomar. Jesus é o leão da tribo de Judá. Só que o diabo ruge como leão, para amedrontar, para perseguir, para tragar. Já dizia aquela música do pessoal do Pingo d'Água, né? O diabo é maconheiro, né? Porque ele está buscando vida para dar uma tragada nas vidas. Forte, né? Romanos 12, 9 diz: odeiem o mal e sigam o que é bom. Então, irmãos, com esses 3 textos, suficiente para a gente odiar o que é mal, irmão. Nós não podemos ter simpatia por aquilo que é mal, por aquilo que o diabo está promovendo, sabe, divórcios, tanta tragédia, irmão. Odeie essas coisas. Deus diz na sua palavra em Malaquias 2,16: eu, o Senhor, odeio o divórcio. E eu estou juntinho com ele, eu também odeio, irmão. Que depender de mim, irmão, é pau no cão, irmão. O diabo, irmão, ele está no mundo, e ele está escravizando pessoas, ele está machucando pessoas, ele está ferindo pessoas. E o Espírito do Senhor, irmão, ele está sobre nós. O diabo está agindo no mundo, mas o Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos levantou para libertar os algemados. Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos ler isso juntos profeticamente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Diga comigo: a proclamar libertação aos cativos. Mais uma vez: a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Tem gente algemada na sua casa? Deus está mandando você colocar essa pessoa em liberdade. Deus está mandando você dizer para essa pessoa: Cristo vai mudar a tua vida. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser filho de Deus. Você nasceu para ser livre, para viver para a glória dele. Quando eu entendi essa verdade, irmão, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha maneira de pensar. Porque eu era escravo, porque eu comia, sabe, o pão que o diabo amassou. Mas hoje eu amasso o pão e dou para o diabo comer. Aleluia! Aleluia! O diabo já foi derrotado, irmão.
No entanto, ele é insistente, ele não aceita a derrota. Por isso que nós precisamos, irmãos, dizer a ele isso o tempo todo: você é um derrotado, você é um derrotado, você não é vitorioso na minha família, você não é vitorioso no meu casamento, você não é vitorioso na igreja, você não é vitorioso na cidade, você é um derrotado, Satanás. Nós precisamos dizer isso o tempo todo, meu irmão. Nós precisamos dizer isso o tempo todo. Não tem, irmãos, uma coisa que me dá maior prazer do que quando eu vejo o diabo sendo derrotado. Meu irmão, isso dá tanta alegria, irmão, tanta alegria. Eu me lembro quando eu pregava, irmãos, nas nossas terças-feiras do culto da vitória. Eu tinha um tal de, vamos chutar a cara do diabo, irmão. Aí tinha uns crentes que ficavam meio assim, né, comigo, né? Hoje é chupa essa manga, Satanás, para que ela desça com caroço e tudo, atravesse na garganta dele e bate o desgraçado. Ah, meu Deus. Escute uma coisa, irmão. Coisa linda é ver o diabo sendo humilhado, pisoteado. De vez em quando eu ando pela rua, irmão, recebo algumas notícias por telefone. Alguém me conta alguma coisa que andou em vitória, que Deus fez, que um milagre aconteceu. Eu já grito dentro do carro: chupa Satanás, chupa essa manga, Satanás, toma na cara. Eu dou risada, irmão, quando vejo Satanás se arrebentando. Porque é o seguinte, irmão, é simples: ele me odeia, entendeu? Eu vou ficar de bobeira, irmão? Você está entendendo? O cara quer ver minha derrota, o cara planeja minha queda, ele arma as tentações, ele arma as situações para me derrubar. Você acha que eu vou ficar dando... Irmão, ele tem que dar mais na cara dele, irmão, igual o Davi. Golias chegou falando um monte de bobajada com o Davi. O que Davi fez? Rodou, puf, pá, pum, acabou. Já partiu para cima, pegou a espada na mão e pá. Não é verdade, irmão? Escuta uma coisa, irmão. Você não está com medo do diabo não, né, irmão? Ah, bom. Pensei que eu estava na igreja errada. Tem um lugar que o diabo precisa ocupar na sua vida. Meu Deus, pastor, que é isso? Eu explico. Romanos 16, 20. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O lugar que o diabo precisa ocupar na minha vida, na sua vida e nessa igreja é debaixo dos nossos pés, meu irmão. Sempre. E é ele que tem promovido coisas, é ele que tem falado coisas no seu ouvido, meu irmão. O dia mal começa e você já recebe uma palavra de derrota. Você já começa a ficar com medo de encarar o dia, de encarar os problemas, de encarar os desafios. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: repreenda o diabo. Às vezes, irmão, você vai ter que expulsar o demônio de você mesmo. A chapa é quente, irmão. Está quente mesmo, eu estou suando já. Irmão, essa é a posição do diabo na vida do crente avivado. A vida do crente avivado, o diabo tem uma posição para ocupar. Sabe qual? Debaixo dos nossos pés. Amém? Amém ou não amém? Meu irmão, crente avivado não tem medo do diabo. Pastor, o diabo, o demônio, o capiroto, o leprechal, o duende apareceu. Irmão, resolve aí, irmão. Ele não apareceu para mim, apareceu para você. Deus quer te ensinar alguma coisa aí, irmão. Fica com Deus. Beijo, vou orar por você. Puf. Aí eles ligam para o Bruno, né? Que o Bruno já está com carteirinha de expulsar demônio já. Meu irmão, crente avivado, irmão, ele faz da cabeça do diabo apoio dos seus pés. Você está aqui? Amém ou não amém? Meu irmão, escute uma coisa. Se o diabo, a cabeça do diabo é apoio para os seus pés, então bote o diabo para correr do seu casamento, bota o diabo para correr da sua célula, bota o diabo para correr da sua história, bota o diabo para correr do seu trabalho, bota o diabo para correr da igreja, irmão. Aleluia. Isso me faz lembrar de uma história que eu vi. O camarada se vestiu de diabo, né? Arrumou um tridente, botou um fogo numas pedrinhas de enxofre, colocou sobre si e ele foi. Carnaval, aquela festa de carnaval, tal, igreja lá orando. De repente o cara chegou, soltou uma bomba na frente da igreja e foi entrando e disse: eu sou o diabo, eu vim pegar vocês. Irmão, saiu gente tombando pelos bancos, derrubando coisa, e o outro atropelava, o outro caía, rolava, e saiu gente correndo para tudo quanto é lado. Mas uma senhora, irmãos, ficou sentada lá, nem se moveu. E o cara chegou lá e disse: a senhora é corajosa, hein? Todo mundo correu, só a senhora ficou.
E a senhora falou para ele: ah, seu diabo, é que na correria levaram a minha bengala. Tem uns assim, irmão. Tem uns que só não correm porque levaram a bengala. Mas não nessa igreja. Mas não na sua célula. Mas não na sua casa. Posso ouvir um glória a Deus? Então bota o diabo para correr da vida das pessoas que você ama. Como é que a gente vai ficar assistindo as pessoas se arrebentando nos vícios? Irmão, vai para o joelho, vai para a oração, porque Deus deu algumas chaves para vocês, e não vai adiantar muita coisa eu orar, tem que ser você orando, junto com alguém, e essa chave vai abrir, e as pessoas vão se converter, e você vai testemunhar aqui em cima. Receba! Verso 8, irmão. Diz a Bíblia que aquela cidade experimentou uma grande alegria. O que eu aprendo com isso? Igreja avivada traz alegria para a cidade onde ela está. Diga comigo: igreja avivada traz alegria para a cidade onde ela está. A Bíblia, irmãos, nos diz que a cidade onde Filipe estava, em Samaria, foi impactada profundamente pela presença dele aqui. Igreja, irmão, você imagina uma igreja que faz realmente diferença numa cidade? É só você pensar assim: imagina que viesse, irmãos, aqui a mão de Deus e retirasse esse templo e com a gente junto levasse todo mundo embora. Pergunta: o que é que mudaria na cidade? Se a resposta for: só ia ficar mais difícil congregar. Se a resposta for essa, então essa igreja não faz diferença nenhuma nessa cidade. Agora, se a resposta for: peraí, se tirar a igreja, muitos casamentos aí vão se arrebentar, muitas pessoas vão estar presas nisso, então a igreja está fazendo diferença. A igreja está sendo relevante, a igreja está tocando o coração dessa cidade. Agora, irmãos, transfira isso para a sua célula. Sua célula está fazendo diferença na rua onde ela está? Você já visitou os seus vizinhos, já orou por eles, já abençoou cada casa daquela rua? Então precisa fazer, irmão. Meus irmãos, igreja não é esconderijo de crente, igreja não é reduto de crente, igreja é agência de transformação da cidade. Igreja é agente de mudança para a vida da cidade. Crente avivado, irmão, eles precisam estar na política, sim. Eles precisam estar na política, sim. Mas crente avivado, irmão, não é Zé Colmeia não, não é Catatal não, irmão. Não é qualquer um não, é gente, inteligente, que ora, que busca a Deus, mas também que estuda sobre leis, que sabe como andar, que sabe como lidar com os esquemas que as pessoas aprontam. Não pode ser inocente, não pode ser imaturo e nem aventureiro. E nem pode ser o cara que deu tudo errado na vida dele e agora ele quer ser político. Vai ver se eu estou na esquina. Não consegue administrar as finanças dele, vai administrar as finanças públicas, irmão. Chupa essa manga. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que se envolvem, crentes avivados, se envolvem com política, precisam de chamado, vocação para poderem atuar nessa área. Precisa ser de Deus, é Deus que tem que estar movendo. Mas precisa também, sabe de quê? De prestação de contas, de cobertura espiritual. Tem que ser aquele crente que dá o direito de botar o dedo no nariz dele e falar assim: tu está errado, tu tem que fazer melhor isso aí. Cadê você que não apareceu ainda? Vamos embora, vamos para cima. Para que a gente foi inventar esse negócio de jejum e oração 40 dias, irmão? 8 dias eu estou pegando fogo. Meu Deus! Esse fogo não vai apagar não, irmão, em nome de Jesus. Como igreja nós precisamos atuar no espiritual, mas nós precisamos atuar também no emocional dessa cidade. Precisamos entender como as pessoas funcionam para poder ajudá-las. Nós também precisamos atuar, irmãos, no social dessa cidade. Ajudar os necessitados, ajudar a construir uma casa aqui, fazer uma outro socorro ali. E essa igreja tem feito isso. Tudo bem, está sendo uma escala menor, mas vai fazer uma escala maior quando você se envolver. Quando você se envolver de verdade. Quando isso te incomodar. Meu irmão, eu creio no Evangelho e num Jesus que veio para o homem num todo e não para a parte do homem. Não, Jesus veio salvar a tua alma, meu irmão. Ele veio salvar a tua alma, teu espírito, teu corpo. Ele veio salvar você, irmão. Não, é só a alma. Parece que Jesus veio atrás dos Gasparzinhos da vida. Ele veio para o homem da forma inteira, irmão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos chamados, irmãos, para assistir o que acontece na cidade. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa cidade. Então essa cidade precisa saber, por meio de nós, que há uma alegria para ela.
E uma alegria que não é só por uma noite. Uma alegria que não depende de drogas. Uma alegria que não depende de álcool. Uma alegria que não depende de uma noitada de prostituição. Mas uma alegria que é eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Irmão, escute uma coisa. Igreja Avivada não fica observando a cidade. Pastor, você viu a última notícia? Igreja Avivada, quando escuta a notícia, já está orando, irmão. Já está indo para cima. Ela interage, ela influencia, ela transforma. Escute, irmão, a empresa que você tem, o tipo de trabalho que você exerce, precisa impactar a vida das pessoas. O seu casamento, o seu namoro, precisa impactar a vida das pessoas. Para bem, tá, irmão? Tem muito namoro impactando para mal a vida das pessoas. Tem muito casamento impactando para mal. Tem muita gente que prospera, que colhe, mas não honra a Deus, não dizima, não oferta. E isso também é uma forma de desonrar o nome do Senhor, de impactar para mal. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos chamados para observar a cidade. Pastor, mas minha pátria não é aqui, eu vou morar no céu. O senhor pregou isso outro dia. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus me ensina como lidar. Porque diga comigo, apesar de não sermos aqui, é aqui que nós vivemos. Tu está aqui? Jesus falou assim, irmão, escute isso: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Levanta a tua mão direita e diz: enquanto estou em boa esperança, eu sou a luz de boa esperança. Diga mais uma vez: enquanto estou em boa esperança, eu sou a luz de boa esperança. Escute uma coisa, irmão, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz dessa cidade. Eu não estou dizendo que eu sou igual a Jesus ou melhor que Jesus. Eu estou dizendo que o próprio Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Foi Jesus quem falou: você é a luz do mundo. Não fui eu não, irmão. Mateus capítulo 5. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Nós precisamos fazer diferença nessa cidade, irmão. Quanto a nós, enquanto nós estamos no mundo, nós somos a luz do mundo, porque nós somos a luz dessa cidade. Agora eu quero que você volte seus olhos lá para o verso 4, porque eu reservei isso para o final, propositadamente, porque Deus me orientou assim. O verso 4 diz que a igreja sofria grande perseguição. É isso que está aí no seu texto? Amém? A igreja sofria grande perseguição. Olha só o que o texto diz. A igreja sofria grande perseguição. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Diga comigo: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Sabe o que Deus nos revelou nesse verso? Igreja avivada é aquela que transforma desafios em oportunidades. A dispersão foi o desafio. Sair de casa, expulso da sua cidade, da sua terra, para uma outra cidade, para uma outra terra. Mas enquanto eles iam, eles pregavam o evangelho. Eles transformavam desafios em oportunidades. Escute uma coisa: Estevão, o primeiro mártir, estava morto, e um tal de Saulo assolava a igreja, prendia pessoas, agia cruelmente contra a igreja, conseguia liberação, alvará, para detonar com a vida de muitos crentes. Escute isso. E o texto diz, olha lá para o verso 1. O verso 1 diz: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Todos, exceto os apóstolos. Houve uma grande perseguição contra a igreja. Todos foram dispersos, muitos discípulos aprisionados, muitas famílias destruídas, igreja assolada, gente na prisão. Escute isso. Famílias tiveram que se separarem durante a perseguição. Pais tiveram que deixar seus filhos para trás. Filhos perderam seus pais. Esse é o contexto de Atos capítulo 8. Talvez alguns aqui até pensaram, alguns lá até pensaram: agora acabou. Acabou, não tem mais jeito. Espalhou tudo, acabou tudo. Só que aí, irmão, o texto diz, leia comigo:
os que foram, ou os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Aleluia! Uma igreja avivada, ela transforma desafio em oportunidade. Escuta aqui, irmão. Quando falam mal da igreja, é hora da gente abençoar a cidade. Escute, no mundo, quando alguém fala mal de uma pessoa, logo essa pessoa amaldiçoa. Não é assim? Quando alguém é maltratado nessa cidade, eles amaldiçoam a cidade. Essa cidade é de fofoqueiro, essa cidade de Boa Esperança não presta, isso aqui não vale nada, Deus me livre, eu quero ir embora daqui. Nós não. Falou mal de nós, nós levantamos as mãos e falamos: nós amamos Boa Esperança, nós amamos as pessoas dessa cidade, nós amamos cada uma dessas pessoas. Embora não amemos os seus atos, nós amamos as pessoas. Você pode dizer um amém? Meu irmão, nós abençoamos o nome de Jesus. Nós rimos, mas não de deboche, irmão. Nós rimos de alegria na hora das perseguições. Tiago diz, capítulo 1, verso 12: tende por motivo de grande alegria, de toda alegria, passardes por provações, porque uma vez provada a vossa fé, ela se transformará em perseverança. Aleluia! Tiago diz, irmão, que nós devemos ter como motivo de toda alegria passar por provações. Então quando Satanás ataca, a gente ora e bota o diabo para correr, irmão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não está dizendo que ele vai sair, está dizendo que ele vai fugir. Isso é botar o diabo para correr. Eu pensei que você ia dizer amém, irmão. Mas eu pensei que você ia dizer um amém, mas com mais coragem, irmão. Oh, meu Deus, amém. Então deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando nos atacam e nos criticam, nós amamos. Ah, pastor, estão falando do teu nome lá no Facebook. Irmão, não me afeta, porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, o que falam de você não te afeta. Hã? Quando alguém chegava e dizia assim: não, o pastor Rodrigo era um pastor gordinho, eu vou ficar zangado porque eu não era gordinho. Quando falar assim: o pastor Rodrigo, aquele que pintou o cabelo de louro, eu vou ficar chateado porque eu não pintei o cabelo de louro, irmão. Até que ficou bonitinho. Você está entendendo isso, irmão? Ah, aquele pastor barbudo, eu vou ficar zangado porque eu não sou barbudo. Hã? Você está entendendo? Tem hora que a gente zanga por umas coisas que não faz sentido, irmão. Quando você sabe quem você é, o que falam de você, se não é verdade, não te afeta. Você está aqui? Alma sarada, irmão. Alma sarada faz isso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Então quando atiram pedras em nós, o que a gente faz? Nós entregamos flores. Você está aqui? Isso, irmão, é transformar desafio em oportunidade. Isso que aconteceu recentemente, para mim, não é um desafio, é uma oportunidade. Para mostrar o que é uma igreja unida. Que é uma igreja que acolhe e valoriza pessoas, que não ama o pecado, que odeia o pecado, mas acolhe as pessoas. Você está aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o DNA da palavra e poder. Você que está visitando essa igreja, você que está conhecendo essa igreja, saiba que é assim que nós pensamos, é assim que nós cremos, é assim que nós vemos, é assim que nós vivemos. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que não está vivendo. É porque ainda não entrou nela o DNA. Um dia eu tive que falar isso para um pastor, é muito triste, né? Mas eu falei isso para um pastor. Um dia não, foi ontem. Eu falei assim, uma determinada pessoa estava tendo um comportamento, eu falei, pastor, essa pessoa é membro da igreja que eu pastoreio. Ele não é minha ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas me conhecem. Ele só é membro da igreja que eu pastoreio, só isso. E aí, você é minha ovelha ou é só membro da igreja que eu pastoreio? Me responda no final. Se você é um crente avivado, irmão, você vai olhar para os desafios da sua vida e vai transformar esse desafio em oportunidade para pregar o evangelho de Jesus. Se você é um crente avivado, você vai mostrar com a sua vida, na hora do desafio, que Jesus é o seu Senhor. Eu posso ouvir um amém? Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Deus está operando. O avivamento já começou a acontecer, irmão. Talvez numa escala menor,
mas ele já começou. E nessa noite nós vamos renovar nossas forças diante de Deus. Nessa noite eu quero chamar o Ministério do Louvor para cá. Nessa noite eu quero dizer para você uma coisa, escute bem. Você está passando por um desafio. Deus está mandando você pegar esse desafio e transformar numa oportunidade. Então quero que você fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, por favor. E eu quero que você agora pense no seu desafio. E eu quero agora que você pense como que você pode pegar esse desafio e transformá-lo em uma oportunidade. Como que você pode, enxergar Cristo no problema que você está vivendo? Como que você pode pegar esse desafio e lançar para Cristo? Como que você pode fazer isso? Eu queria que você pensasse nisso agora. Eu estou passando um aperto financeiro. Tá bom, como é que você pode transformar isso para a glória de Deus? Como é que você pode olhar para a situação que você está vivendo na sua célula hoje e transformar esse desafio numa grande oportunidade de Deus ser glorificado? Talvez você está vivendo uma situação dentro de um casamento de luta, de muita dificuldade. Talvez tem muita gente sabendo do que você está passando. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Que bom que eles estão sabendo. Porque quando a tua vitória chegar, eles também vão ficar sabendo. Escute isso. Viu, Daniel? Viu, Daiane? A história de vocês se tornou pública, mas a vitória de vocês também se tornará. Eu vou viver, eu vou ver e eu vou tocar nos milagres de Deus na vida de vocês dois. Nós vamos ver isso. Esse é o momento, irmão. Esse é o tempo. Essa é a hora de sermos crentes avivados. Eu oro para que ninguém aqui, irmão, consiga ficar em casa ou ficar na cama nos horários de oração. Se você tem filhos pequenos, divida com a tua esposa, porque eu estou fazendo isso com a minha. Uma hora ela fica com as crianças, outra hora eu fico. Mas eu não posso deixar de ver as orações. Eu não posso deixar de pagar preço, irmão. Porque é o Deus que eu amo, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu quero ver Ele operando nessa cidade. Amém?